Olá, queridos, bem-vindos ao dia 171 de 2024. Sejam bem-vindos ao pedacinho da Bíblia, ao livro de Neemias, ao capítulo 8, capítulo de hoje, que nós vamos orar, e assim ler, conhecer, palmilhar, mapear esse mapa do tesouro cheio de pérolas e pedras preciosas. Senhor, como nós te agradecemos. Tu tens sido a nossa bússola, o nosso norte. Sê conosco, Senhor. Oi, Elaine, querida. A paz. Oi, Mary. A paz do Senhor, meninas. Bom dia, sejam bem-vindas. Oi, linda. Sejam bem-vindos ao dia 171, né assim? Queridas, eu não pude chegar antes. Olha a hora. E eu já tô de saída para outro compromisso, mas nós não podemos, amém, deixar de fazer a nossa leitura, amém? Por mais que o dia esteja exigindo de nós, né, assim, pressa, rapidez, correria, né, assim, nós não podemos, né, começar ou continuar o nosso dia sem antes, né, parar tudo, né, assim, para ouvir de Deus. Vamos lá? Vamos, oi, Lucinete, graça e paz, querida. Bom dia, vamos lá, Senhor. Denisa, bom dia, queridos, como é bom estar aqui. Senhor, como é bom nos assentar à tua mesa, ouvir a tua voz. Aqui estamos, Senhor, para ouvir de ti. Ser conosco com a tua direção nesse dia que o Senhor já fez, com o teu conselho, né, assim. Ser conosco, Senhor. Por mais que as águas estejam agitadas, chegam a espumar, né? Assim como está escrito ali no Salmo 46. Ainda que os montes que são estáveis, né, se abalam, há um rio. Amém, queridos? Nessa cidade, né? Santuário, né? Morada do Altíssimo. É Deus que vive nela. E a Bíblia diz, no Salmo 46, que desde a aurora, desde o amanhecer, ele sai, né, em nosso socorro, em nossa defesa. Então, por mais que o dia exija, né, por mais que o dia empurre, puxe, né, por mais que sejamos pressionados de todos os lados, o Senhor está conosco, amém? Oi, Eduardo. Olha só, Elaine já compartilhando, né? Assim, vamos lá, hoje vamos ler tão somente um capítulo, porque não temos mais tempo, né? Mas amanhã vamos começar mais cedo, sempre nos esforçando, né? Para chegar de 7 e, se Deus quiser, né, assim, nós vamos estar concluindo o nosso livro de Neemias. Vamos lá? E olha só que capítulo especial, queridos. Nós não poderíamos deixar de fazer a nossa leitura, a nossa oração. Esdras, capítulo 8. É quando ele lê a lei, né? Assim, eu disse Esdras, né? Neemias. Mas esse capítulo é sobre Esdras e é aqui que eles se encontram, né? Assim, e é por isso que nós acreditamos que eles são contemporâneos, não é? Embora Esdras tenha chegado primeiro, Neemias logo depois, ou um pouco depois. Olha só o que diz o capítulo 8. Meninas, em chegando, e meninos. Oi, Margarida! Aure! Boa tarde para todos. Aure! Glória a Deus, vamos lá. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, lembra, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Veja, foi da iniciativa deles, não foi? Eles que se ajuntaram ali, não é? Tem a localização exata de onde, ali na cidade de Jerusalém, pronto, foram eles que disseram. Eu amei essa expressão como um só, nós já encontramos várias vezes na Bíblia, como nós estamos aqui, amém?
num só Espírito, que é o Espírito de Deus, que nos atrai, e assim, que nos conduz, e esse encontro é Ele que faz, é Ele o professor, como Jesus disse, que Ele nos guiaria, e somente os filhos são guiados, né, pelo Espírito de Deus, em toda a verdade, nos ensinaria todas as coisas. O que será que nós precisamos aprender hoje, né? Assim, aqui estamos, Senhor, né? Nos conduza, nos ensine. Então, Esdras, ou então eu disse, né? Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês, né? Ou seja, a partir de uma certa idade, ou seja, talvez a partir dos 12 anos, né, assim, mas a Bíblia faz questão de registrar que eram tanto homens como mulheres, né, assim, e todos que já tinham ali a capacidade, né, assim, de entender o que estavam ouvindo, olha só. E leu no livro, olha queridos, e leu no livro diante da praça que está a fronteira à porta das águas, onde eles estavam, desde a alva até ao meio-dia. Quantas horas é preciso para ler toda a Torá, né, assim, de Gênesis a Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Eles começaram ao amanhecer, né, assim, e foram até o meio-dia, uma manhã inteira lendo a Bíblia, é assim, como nós, né, muitas vezes, não ao amanhecer, né, o dia já tem começado, já tem passado, né, algumas horas, mas já chegamos até às 11 horas, não já? Lendo. Nossa, ele levou meio-dia para ler os 5 livros e parando. Como foi? É graça, porque veja, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, tá? Esdras, o escriba, estava... Aí eu amo, lembra que a gente leu esse pedacinho, antecipou? Pronto, a Bíblia descreve como foi aquele momento. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira, uma plataforma, algo assim, né, que fizeram, e nós chamamos assim até hoje, né, púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, ou seja, para aquela ocasião. Diz uma outra versão, estavam em pé, sim, junto a ele, ali pertinho, à sua direita Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias, e à sua esquerda Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Eu poderia dizer Elaine, Sueli, Zenilza, gente, cadê Nadir, né? Jair, Lúcio, né, assim, Zenilza, eu queria citar todos, amém? A Liana não estava ontem, né, Elaine? E hoje, nesse horário, talvez muitos não estivessem mais esperando, né? Assim, eu peço perdão, que eles não pude mesmo, sabe? Nem acordei tão cedo, mas aqui estamos agradecidos ao Senhor. Veja que nada fazemos sozinhos, né? Por isso que eu louvo a Deus pela sua vida. Ele estava ali muito bem acompanhado. A Bíblia faz questão de registrar quem estava à sua direita e à sua esquerda. Né? Assim, Esdras abriu o livro na vista de todo o povo. Olha que coisa mais linda, né? Só havia aquele exemplar, queridos, né? Somente Esdras, os escribas, os sacerdotes tinham acesso. Nem todos, ou ninguém além deles, né, assim, tinha uma cópia, né, assim, desse manuscrito, né? Era algo raro, tanto que eles pediram que ele trouxesse, né, assim, a lei, se referindo à Torá, que é de Gênesis e Apocalipse. Genilson aqui brincando. Então, ele vai abrir o livro ali à vista de todos, porque estava acima dele, abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Há uma versão que chega a dizer, é o que nós fazemos até hoje, né? É bíblico e às vezes a gente nem sabe. Em sinal de reverência, né? Quando estamos reunidos ali, né? Congregados, é assim que nós fazemos até hoje, não é? Em sinal de referência, quando ele abriu o livro, eles se colocaram de pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém.
Amém, 2 vezes. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E é por isso que a gente lê orando, né? Enquanto a gente ora, a gente lê, a gente sempre começa orando e termina orando. Né? Não há como a gente não, nem assim, é espontâneo. Jesua, Banis, Erebias, Jamim, Acubis, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Veja como acontece, é muito como a gente, como acontece aqui, né? E isso a gente simplesmente, o Senhor fez o que estava, como disse Neemias, né? O que o Senhor colocou no nosso coração, e eu digo no meu e no seu e no meu, né? Assim, mas não enfim, e ao longo desses meses, desses dias todos, o Senhor que nos conduz, né? Assim, e veja, queridos, como a gente se identifica. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem, né, no plural, o que se lia. Olha, aqui nessa versão, isso, segue dizendo, Neemias, que era o governador ali naquele momento, veja, é Esdras aqui, não é? Lendo o escriba, aí nós estamos no livro de Neemias, Neemias que era o governador, e Esdras, sacerdote, né, e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhe disseram, este dia é consagrado do Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Foi necessário Neemias, Esdras. Você imagina, você já viu aquele vídeo das Bíblias chegando, inclusive contrabandeadas, né? Chegando ali em secreto para os irmãos que não têm acesso, né? Assim, onde a Bíblia é proibida, na Ásia, não sei exatamente que país é aquele, mas na maioria dos países ali, né? A Bíblia é proibida, e é tão lindo ver a alegria deles, né? Assim, ao receber, veja, foi necessário Neemias e Esdras, ali os levitas, dizer a eles que aquele dia era um dia de alegria, porque enquanto eles, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Né? Sempre quem tem a mais ou menos, né? Porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Veja, querido, o dia que a gente vê a Bíblia, que a gente lê a Bíblia, ouve a Bíblia, é um dia consagrado, ou seja, um dia separado para o Senhor. Dia da gente se alegrar. E pensa no banquete, carnes gordas, bebidas doces, olha só, né? Dia que a gente troca, compartilha, porque esse dia é consagrado ao Senhor, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Todo mundo conhece, né, esse pedacinho, esse clássico pedacinho da Bíblia, e esse é o contexto. Isso foi dito ali por Neemias e Esdras, né, assim, nesse encontro, né, tão feliz entre esses dois homens de Deus que foram levantados, um para restabelecer o culto, né, assim, ensinar a lei do Senhor, né, aquela geração que não a conhecia, né, assim, reconstruir o templo, e o outro que é Neemias, onde nós estamos agora, e até onde nós lemos ontem, acompanhamos, né, assim, toda a reconstrução das muralhas de Jerusalém, agora concluída, não é? E é nesse contexto que é dito que a alegria do Senhor é a nossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Queridos, o judeu, ele é um tanto assim, dramático. Sabe assim, aquelas comparações que a gente faz da pessoa polida, né, para não dizer, né, assim, que no momento trágico, né, no momento assim,
ainda assim não, né, se contém. E tem aquela pessoa que é da sua natureza, né, assim, da sua personalidade, que é muito expressiva, vamos dizer assim. Pois bem, o judeu, seja este ou aquele, ele é assim, ele é dramático. Né? Você imagina arrancar os cabelos da cabeça, botar a terra na cabeça, rasgar as velhas, até hoje, queridos. Eles, por exemplo, ou rasgam o bolso, fica inclusive sem tomar banho, né, assim, assentado, comendo no chão, quando eles querem prantear ou demonstrar, por exemplo, luto, né, assim, eles são muito dramáticos, você imagina. Aí foi necessário, né, assim, dizer, né? Até porque a Bíblia diz que ele ia lendo Esdras lá no púlpito de madeira, feito especialmente para essa ocasião. Amém? Olha aqui o nosso púlpito de madeira, né? Não é uma plataforma, não é um palco, né? Aqui não é entretenimento, não. Né, assim? Mas veja, até a palavra, como é que nós nos referimos, entre outras palavras, a esse meio, né, assim? Uma vez foi argila, outra vez foi papira, pedra, né, assim? E depois de Gutenberg, que nasceu com esse propósito, ele cumpriu a sua missão, ele fez esses logotipos com as letras, né, assim, para imprimir, né? Daí vem o jornalismo, né, assim, surgiu ali. Inclusive no final dos cultos com as notícias, os avisos, né, assim. Pois é, o jornalismo nasce dessa maneira, né? Como hoje se vê propagado através de tantos meios, né, assim, de comunicação, né, assim. Pois bem, aqui está, né, o nosso púlpito de madeira e eu creio, eu acredito, queridos, de todo o meu coração, que a ciência, né, assim, evoluiu a tal ponto, eu falo da internet, das redes sociais, para a propagação da palavra de Deus. É uma ferramenta que nós podemos usar para N fins, né? Mas é certamente para isso, né, assim? Hoje nós sabemos, por exemplo, como é possível uma coisa acontecer em Jerusalém na praça. Isso vai acontecer, está no Apocalipse, ali sobre as duas testemunhas, né? Elas serão mortas na praça, inclusive os seus corpos, né? Ficarão ali expostos durante 3 dias e eles vão ressuscitar. E todo olho verá, quer dizer, aí a gente ficava pensando, né, antes da internet, como isso será possível, né, assim? Pois bem, nós agora sabemos que é perfeitamente possível, né? Então, certamente, queridos, e é por isso que a gente está aqui, né? Lendo a Bíblia, né? Para quem vai passando depressa, que talvez não possa parar para abrir a sua, né? Assim, com essa mentalidade, né? Com esse entendimento. Então, ele ia lendo, né, assim, e os levitas ali, os outros sacerdotes, iam por entre o povo explicando, né, assim, como aplicar o que estava sendo lido ali nas suas circunstâncias. É tão lindo isso. Agora eu só não consigo entender, a gente precisa dessa unção, dessa graça, né, Jaque? É isso, Eli. Como que ele começou ao raiar do dia ali do sol, né, ao amanhecer. E ao meio-dia ele já tinha chegado em Deuteronômio, parando. Não foi? Hein, Mero? Me diga como foi isso. Hoje, por exemplo, a gente só vai conseguir ler um capítulo, já estamos na metade, mas é de uma lindeza, queridos. Então eles, né, não, acalma, porque são muito dramáticos. Imagina, eles estavam emocionados, né? Muitos ali, certamente era a primeira vez que via a Torá. Ela algumas vezes foi até esquecida, né? Ou desprezada, foi achada, lembra? No tempo de Josias, ela foi achada numa reforma, né? Ali no reparo da casa do Senhor. Ela foi encontrada ali. E quem encontrou disse, olha, encontrei um livro. E quando leu ali, não foi? Sefanias, enfim, aquele que leu diante de Josias, diante do rei, a lei. Se lembra, queridos? Na hora ele rasgou as suas vestes, só o judeu. Na hora ele rasgou as suas vestes, falou assim, grande pecado temos cometido nós e os nossos pais, de acordo com as palavras desse livro, se referindo a Gênesis até Deuteronômio, né? Assim, a lei do Senhor. Nós lemos, não foi assim? E ali ele mandou ir consultar, né, assim, ao Senhor, e aí encontraram, né, ou consultaram ao Senhor através da profetisa Uda, não é? E a maldição já estava a caminho. Mas ele só teve consciência disso, né, assim, o que tudo indica, ele começou a reinar com 8, ele devia ter uns 18 anos,
né, assim, e ele só teve consciência do seu pecado, do pecado do seu povo, da sua geração. E é sempre, não só sobre nós, né, querido, mas sobre a nossa casa, nossa família, nossa geração, nosso tempo. Né? Assim, existe um chamado, um propósito de Deus para cada geração, né? E ele só teve consciência disso quando ele leu o livro, quando ele ouviu, no caso ali, né, a leitura do livro. Né? E ele só pôde, ele nasceu, lembra? O Senhor profetizou, nossa, décadas antes do seu nascimento, inclusive revelando o seu nome, que ele nasceria, né? Assim, para invalidar todos aqueles altares que foram levantados por outros reis, inclusive por Salomão, sim, por outros reis a outros deuses, e foi o que ele fez. Mas tudo isso só aconteceu depois de ele ouvir a leitura do livro, a leitura da Bíblia. Né, queridos? Então o sacerdote tinha toda a razão de dizer aqui, né, é dia de se alegrar, amém? De se fartar, né? É dia de banquete, né? Assim, pois a alegria do Senhor é a nossa força, ou seja, querida, a alegria do Senhor é que nós o conheçamos, né? Assim, é que nós nos acheguemos a Ele, é isso que é a nossa força. Lembra de Isaías dizer? É voltando, né? Assim, e descansando que está a vossa força, né? Assim, na calma e na confiança que está aí. Isaías 30. É tão lindo esse pedacinho. E lá vai os minutos. Vamos já terminar, queridos. Veja. E aí ele vai, inclusive, ele não se contentou de ouvir sozinho. Lembra? Ele vai, Josias. Ezequias também vai fazer assim. Todos os que fizeram o que é reto, você reparou? Todos os que fizeram o que é reto perante o Senhor conheciam o livro e o que nele estava escrito e procuravam andar de acordo com o que está escrito no livro, né? Assim, olha aqui, ó. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, em vos converterdes, ou seja, em se voltar, né, para Ele, e em sossegardes, diz essa versão, está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança a vossa força. No caso ali, eles não quiseram, mas não o quisestes, que é em toda geração, né, assim, aqueles que dizem não, né, não querem se voltar para Deus, né, e serem salvos, ou seja, colocados no lugar a salvo, como Raabe e todos os seus parentes, né, queridos? Veja, na tranquilidade, na confiança, é sempre voltando, queridos, sempre nos voltando para Deus, né, que nós seremos salvos, ou colocados no lugar a salvo, que experimentemos, conheceremos, é assim que o Senhor diz, né, a sua salvação, ou seja, o seu livramento, a sua direção, né, assim, o seu conselho e instrução, né, na calma, diz uma versão, ou na tranquilidade, né, e confiança que está a nossa força. É aqui que o Senhor sempre nos lembra, olha, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, este é o caminho, andai por ele, né, assim, nós vamos chegar em Isaías, né, e aqui é o Senhor dizendo quanto a sua vontade é que nós nos aproximemos o bastante, nos acheguemos o bastante, né, que apenas um sussurro, e esta é a voz do Senhor, né, assim, lembra lá de Elias, né, pois bem, ou seja, perto o bastante, para que tão somente um sussurro, né, assim, é o suficiente, o bastante, para a gente saber qual o caminho, qual a escolha, né, assim que nós precisamos fazer. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções, ou seja, a compartilhar, né? E a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Não é assim? Glória a Deus. É por isso que a gente sempre ora pedindo ao Senhor que nos ensine, né? Assim, porque é Ele que nos ensina, né? Glória a Deus. Então lembram que Josias não se contentou de ouvir só. Ele fez o que? Ele reuniu todo o povo, ele mesmo vai ler para o povo e depois ele vai enviar em todas as cidades de Judá, ou seja, da tribo de Judá, da qual ele era o rei, né? Assim, a ensinar o povo o que estava escrito, fazer conhecido, não é o nosso propósito aqui, Tiago?
né? Assim, Zenilza, fazer conhecido o que está escrito na Bíblia. Essa é a nossa motivação, essa é a nossa alegria, né? É a alegria do Senhor, né? Assim. Então, no dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem, olha só, o que é atentar, né? Que é um olhar atento, né? É mais do que ver, olhar, assim, né? É atentar, como Jesus disse, né? Examinai as escrituras minuciosamente. É por isso que a gente não pula nenhuma parte, nenhum pedacinho, né? Assim. E isto para atentarem nas palavras da lei, ou seja, no dia seguinte se juntou ali, ó, se ajuntaram a Esdras, nós estamos no livro de Neemias, amém? Antes dele, né, nós lemos o livro de Esdras, veja, se ajuntaram ali a Esdras, o escriba, os cabeças, ali os líderes, isso para quê? Para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara, por intermédio de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que eles até isso, eles há muito haviam esquecido. Toda vez, tanto no tempo de Josias, né, assim como de Ezequias, toda vez que eles se voltavam para o Senhor, né, com inteireza de coração, e conheciam o que estava escrito na Bíblia, o culto era restabelecido, as festas eram restabelecidas. Veja, essa geração aqui, ó, não sabia, acharam escrito na lei, né, assim, que o Senhor ordenou por intermédio de Moisés, não foi assim? Que os filhos de Israel habitassem a festa dos tabernáculos, amém? Até hoje o judeu faz assim, né? Eles habitam em cabanas. Hoje eles colocam uma tenda, às vezes até de essas tendas que a gente usa hoje em dia, né, assim, nas ruas, em frente às suas casas ali, porque isso o Senhor ordenou. Veja, queridos, que não é Deus que precisa, mas é nós que precisamos, né, conhecer a sua lei, é para o nosso bem, né, e não é nada demasiadamente difícil. Difícil é sofrer, amém? Não é assim? E a lei do Senhor não nos causa dano ou prejuízo, não nos acrescenta dores, né? A festa dos tabernáculos, o Senhor orientou assim para quê? Para que isso era uma das 3 festas fixas no ano. Tinha uma, por exemplo, que acontecia a cada 50 anos, o jubileu, né, assim? Outra acontecia a cada 7 anos, onde era uma lei da terra, né? Dos povos daquela época, que, por exemplo, se a pessoa se endividasse, né, e não conseguisse pagar, voltou a chover, queridos, em Natal, e não conseguisse pagar a sua dívida, ela precisaria se vender, né? Inclusive seus filhos também ali, como pagamento da dívida, ou seja, ela trabalharia para aquela pessoa. Geralmente era uma coisa rural, agrícola, né? Nos campos, né? Ela trabalharia para aquela pessoa até saldar a dívida, né? Aí o Senhor foi e estabeleceu na sua lei que, sim, então tá, mas desde que no 7º ano você vai liberar essa pessoa, não importa o tamanho da sua dívida, entende? Não é de mãos vazias, e enquanto ela estiver trabalhando para você, você também vai ter que assalariar, ou seja, essa pessoa não era escravo como em outros povos, nem assim? Não, ela era, inclusive era válido em toda a lei de Deus. A gente vai sempre encontrar o cuidado de Deus para com o órfão, a viúva, o estrangeiro, ou seja, o imigrante, né, que estava ali entre o povo de Israel. E a festa das cabanas era esta que acontecia, né? Uma das 3 que acontecia todo ano. Tinha o mês, o dia, tudinho determinado pelo Senhor, onde eles deveriam morar assim por 7 dias, para se lembrar do tempo, ou seja, dos 40 anos que eles moraram em tendas, né, assim, no deserto, né, para se lembrar, ou seja, de tudo que o Senhor fez ali, do quanto o Senhor andou com eles, dos seus sinais, das suas maravilhas, dos grandes prodígios, milagres, né, realizados naqueles 40 anos, entende? Então, é Deus que se esquece? Não, Deus não é esquecido. Não está escrito assim? Lá em 1 Efésios, né? Efésios 6 e 10? Não, Efésios 6 e 10 é a armadura, né? A vida 1. Mas é Efésios, não é? Que Deus não é esquecido. Agora nós... se a gente não faz... É didático, queridos, não é? É didático. Se a gente não faz assim, esquece, nem lembra mais o que Deus fez. Acabou de passar
O Mar Vermelho, na realidade, já havia se passado 40 anos, né? Mas, não, vamos antes, porque depois, no começo dos 40 anos, perdão, o Mar Vermelho, no final, o Rio Jordão, né? Nem vamos fazer assim, porque já tem 40 anos aí no meio, não. Mas depois de atravessar, na primeira fome, eles começaram a murmurar e a se queixar, né? Vamos morrer, gente, Deus acabou de abrir o Mar Vermelho. Passaram a pés enxutos, né, assim, e já estavam achando que ia morrer, que iam se acabar. Pois é. Então, por isso Deus faz assim, né, Melody? É didático, é nós que precisamos, não é Ele que precisa. Vê que é uma mentalidade mundana, terrena e até diabólica quando nós pensamos mal de Deus, assim, dessa maneira, não é? É injusto. E não faz falar que nem os nossos inimigos, que são tão, assim, nem sabem, não é? Eu tô aqui lembrando de Sambalate, né, e Tobias, ali acusando, né, Neemias, sendo que eles não sabiam da missa à metade, né? Pois é, mas ainda assim. Então, eles acharam escrito na lei, acharam. Se acharam é porque estavam procurando. É ou não é, Mary? Procurando, assim como você, né? Buscar a Deus é procurar por Ele. E Ele nos prometeu que se a gente assim fizer, como você está fazendo nesse momento, Ele se deixará achar. Amém? Nas suas circunstâncias, sim. No seu estado, na sua situação. Amém? Então, eles acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos, ou seja, mandamento perpétuo, viu? Habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveira. Era assim que naquela época eles faziam. Hoje eles usam essas que a gente já conhece, né? Aí colocam os raminhos, cada um faz, né? Então saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, era o que eles tinham, né? Ramos de palmeiras, hoje a gente faria com palha de coco, talvez, né? Pelo menos aqui em Natal. Ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas para fazer cabanas, como está escrito. Veja que dá quanto tempo essa festa não era celebrada, e essa festa tinha como propósito, né, de Deus para eles lembrar dos seus feitos, né, assim, de tudo que aconteceu e o que eles aprenderam ali, pois uma grande lição foi ensinada, né, durante aqueles 40 anos no deserto. Quanto isso estava esquecido, né, deixado de lado para lá, e precisava ser lembrado, vivificado, né? Assim, saiu, pois o povo trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço. É como eles fazem hoje, fazem frente de casa, assim, na rua, né? Cada um no seu terraço e nos seus pátios e nos átrios da casa de Deus. E na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim, ou seja, ali nos lugares, né, em comum, nas praças, toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas, queridos, e nelas habitou. Certamente lá na Babilônia eles não fizeram, durante aqueles 70 anos, né, assim, fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim, tô falando, os filhos de Israel, desde os dias de Josué, nossa, queridos, eu estou lendo com você, para você, o Senhor que vai conduzindo, aí ele fala-me assim, adianta-me, e aí a gente vê no texto, olha isso, queridos, mas eu não imaginei que fosse tanto tempo assim, eu imaginei o quê? Que fosse os 70 anos que eles passaram no exílio, na Babilônia, e lá não tinham liberdade, nem assim, de adorar a Deus. Lembra dos amigos de Daniel? Na época de Nabucodonosor, que ergueu aquela estátua, exigindo que todos os povos ali, assim, na Babilônia, adorassem a ele como Deus, e eles se recusaram. O resultado foi a fornalha, né, aquecida 7 vezes mais, tanto que os que jogaram eles 3 lá dentro, né, e Daniel não estava entre eles, eram os amigos de Daniel, né, assim, morreram de tão quente que estava, né, assim, e grande foi o livramento do Senhor naquele momento, né, embora eles tivessem
como Esther, né? Se perecer, pereci, né? Assim, que maturidade, né, queridos? Nossa, que entrega, que confiança no Senhor. Ainda que Ele não nos livre, né? Assim, nós não nos prostraremos diante de outro Deus, né? Assim, queridos, nós ainda estamos para descobrir, né? Por descobrir o que está reservado do poder de Deus, especialmente para aqueles que o amam e o honram, né, assim com a sua vida, sabe? Custe o que custar, que compra, e ela é comprada, que compra essa verdade, não a vende por preço algum. Né? Você conhece a história, nem cheiro de queimado. Nós vamos chegar em Daniel, né, e nos deliciar, né, com cada detalhe desse, nossa, e assim, nem nada, nem um fiozinho, a Bíblia diz, lembra dos cabelos, né, da sua cabeça, que estão todos contados, disse Jesus, né, para dizer que nada acontece sem a permissão do seu Pai, né, assim, a Bíblia diz que nem um fio do seu cabelo queimou, nem cheiro de queimado tinha, né, e além dos três, né, o Senhor fez questão, né, assim, de se mostrar forte para com aqueles cujo coração era totalmente dele, como diz 2 Crônicas, né, assim, capítulo 16, versículo 9, né, assim, ele encontrou ali, né, e eles não viram 3 mais 4 e um era semelhante ao, né, não era desse mundo, né, então, queridos, veja, toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro lá na Babilônia, né, ao final desses 70 anos, fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, eu tô pasma, filho de Nun, até aquele dia, e houve, claro, muito grande alegria, dia após dia, oh meu Deus, dia após dia, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o último, e celebraram a festa por 7 dias, né? No 8º dia houve uma assembleia solene segundo o prescrito. E assim termina o capítulo 8. Veja, queridos, ou seja, durante os juízes, essa festa não foi celebrada. E é tipo assim, se fosse só durante o cativeiro, né, assim, tá. Como o Senhor nos lembrou agora, né, assim, realmente eles eram cativos ali, não é? Embora que tanto Nabucodonosor, como Ciro, como Dário e Artaxerxes, veja, 4 reis, né, assim, conheceram a Deus através de Daniel, através de Neemias, através de Esdras, através de Esther, né, assim, e dos seus amigos ali, né, de Daniel, mas eram pagãos, né, assim, eram idólatras e se consideravam até deuses, né, pois é. Até aí a gente, mas veja, quer dizer que nem no tempo do juiz, nem no tempo dos reis, nem no tempo de Davi, nem no tempo de Salomão, nem no tempo realmente. A gente vai encontrar em Josias e Ezequias, por exemplo, a outra festa, né? Mas não esta, né? Assim, nós vamos encontrar a Páscoa sendo celebrada. Não foi assim? Em Josias nunca houve, antes nem depois, uma Páscoa celebrada como foi celebrada no tempo de Josias. Não foi assim? Em Ezequias também houve uma grande festa, uma Páscoa também. Mas aqui, queridos, nunca fizeram assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Nun. Até aquele dia. E houve muito grande alegria. Nós sabemos que grandes foram os feitos de Deus através da vida de Josias, que respondeu o seu chamado, cumpriu a sua missão de uma maneira, né, assim, e ele foi tão zeloso, né? Mas ele, como os outros também, não conseguiu fazer tudo, né? Assim, e essa é uma das coisas que ele não conseguiu. Então, queridos, é por isso que é uma busca constante, né? Assim, é uma fonte inesgotável. É lendo, olha, veja, acharam escrito, é lendo que a gente descobre segredos, né, assim, princípios, né, de Deus para nos abençoar. E é por isso que eu te convido a voltar amanhã. Nem assim, Adjane, glória a Deus. A gente está aqui de 7 horas. Hoje, né, necessário foi chegar um pouquinho mais tarde, já precisamos ir, né, assim, mas todos os dias estamos aqui, todos os dias, a partir das 7 horas, lendo a Bíblia para você, orando a Bíblia com você.
Amém? Louva a Deus pela sua vida, pelos seus ouvidos espirituais abertos, porque só para aqui, né? Assim, quem está espiritualmente vivo, os filhos da luz ou do dia, né? Como diz a Bíblia, que são guiados pelo Espírito de Deus, só se assenta a essa mesa os filhos, né? Assim, então eu te convido, né? Você que tem, né, os olhos espirituais abertos, os ouvidos, né, espirituais abertos, a voltar amanhã, amém? A seguir o pedacinho da Bíblia. Aqui tem sempre uma pérola, uma pedra preciosa para o bom tesouro do seu coração, amém? Você é uma casa de Deus, sua morada, seu santuário, é assim? E tudo em você deve ser precioso, tem que ter peso de glória e valor eterno, amém? Que é a lei de Deus, os princípios de Deus para nós. Então eu te convido, amém? A estar conosco todos os dias. Amanhã, se Deus quiser, nós vamos ter um tempinho a mais, vamos começar de 7 horas. E se Deus quiser, a gente conclui o 16º, é assim, livro da Bíblia, o livro de Neemias. Amém? Eu quero anotar o seu nome com muito carinho e correr até ali, debaixo de chuva. Chove em Natal, nessa hoje, nesse dia 19. Ah, queridos, eu achei que não conseguiria chegar, mas até aqui, é Ebenezer, amém? Nos ajudou o Senhor. Esse que é nesse dia 19 de junho, né? O dia 171 de 2024, dessa nossa viagem, dessa nossa aventura pelas páginas da Bíblia. Hoje, portanto, lemos Neemias capítulo 8 e glória a Deus por isso, amém? Eu pudesse, eu passaria o dia. Deixa eu aqui anotar o seu nome com muito carinho, na certeza, né, Elaine? Nossa Gênesis, sempre lembrando o nosso ponto de partida, né, assim, que o Senhor já tem registrado, pois afinal diante dele é escrito, viu? Tanto está como é escrito o nome daqueles que o honram e amam o seu nome, né? Assim, Margarida, Auri, Abílio, oi Sueli, querida Sueli Fê, Sueli Fátima, olha só, oi Priscila, com L só, né, Pri? Priscila só, eu tô indo pro ciclo de oração, amém? E tô levando o seu nome, glória a Deus. Ivone, oi Mary, lindona, Delícia, oi Mimizinho, oi querido, sempre cavalheiro, Mimizinho, seja sempre bem-vindo, sentimos a sua falta, não é assim? Vivi, olha ela, seja sempre bem-vinda, querida. Vivi Coelho, Ronária Rodrigues, amém. Ronária, oi Léo, Leonilde, querida. Tu não tava ontem, tava? Tava não? Que bom te ver, querida, sempre. Zilda, oi Letícia Costa, Samael, olha que diferente, Samael, parece nome bíblico, né? Oi Lele Maia, Lele, tu tá onde? Que bandeira é essa? Bianca, querida Bianca Ellen, ei Lele, diz pra nós, que bandeira é essa? Oi Karen, querida, e como foi lá a entrevista ontem? A gente achou que era de manhã, mas foi de tarde, nem assim? Nós estávamos orando, estamos, querido, por você, viu? Cristiano, da CCB, Valdetônia, amém, Valdetônia, glória a Deus, Souza, oi José, o Jos Severino, é isso? Miss Lene, nomes tão especiais, únicos, né? Miss Lena Rosa dos Santos, Silvia de Paula, oi Silvia, querida. Carlos Maurício, oi Douglas e Loureno, sim.
Douglas Loreno. Oi, Sofia. Com PH, né? Assim, querida, seja sempre bem-vinda. Oi, Délio Rodrigues, Noêmia Rodrigues também, é. Oi, Fátima Perova. Glória a Deus. Pois bem, tem também o seu nome, né? Assim que o Senhor sabe. Oi, Laís, querida. Com S, né? Assim. Laís Oliveira, seja sempre bem-vinda, querida. Tem também o seu nome, né? A Maria Lemos. Oi, Mili. Odilon Barbosa. Amém. Tô indo pro círculo de oração e eu tô... Oi, Juarez Rocha. Glória a Deus. Edivânia, com D mudo, não, com DI. Edivânia Melo. E ali vamos estar apresentando o seu nome, como todos os dias, né? É o nosso diário da nossa viagem. Estamos sempre pela manhã, né? Zaqueu Meloni, Jacira, sobrenome em línguas estranhas, né, Jacira? Pela manhã às 6 horas, ao meio-dia. Oi, Fer com R, né, assim? Ao meio-dia e ao pôr do sol às 6 da tarde, né, aqui em Natal, apresentando o seu nome em oração. Nessa oração, né, 3 vezes ao dia, Alisson com 2 S, né, assim, Alisson Santana. Oi, Regina, querida. Glória a Deus. Maria Helena de Souza. Oi, José. Tiana Varela, não é isso? Glória a Deus, com 2 L's. Oi, Cida. Olha ela. Oi, Ideia, querida. Seja sempre bem-vinda, viu? Laura Forquim, sobrenome bonito. Elias Cândido, amém, Elias. Glória a Deus. Dina Belém. Laeocoi, amém. Aline com Y e 2 N's, né? Assim, Aline. Aline Roberta Mac. Oh, glória, amém. Pois bem, queridos, amanhã então estamos de volta, amém, para ler este livro. O capítulo 8 foi inteiramente sobre o livro de Deus para nós, amém. Existe maneira mais simples, queridos, de o Senhor se apresentar ou simplificar, né, assim, eu acredito que não. Tão didática, tão visual, palpável, né, assim, que ao longo do tempo ele tem conservado, né, e trazido, né, assim, ao nosso conhecimento, né. Então amanhã nós continuamos, amém. Não faltam palavras, assim, né, para expressar. Queria pensar que o português é apenas uma de 700, de 7.000, que tem a Bíblia completamente traduzida, né, assim, em nosso idioma, né. Então, é isso que nos motiva, assim, sabe, a voltar aqui todos os dias, né. É essa a nossa alegria, né, a que todo mundo saiba o que nela está escrito, o que nele, né, neste livro está escrito. Porque é quando a gente lê, que a gente acha e descobre, né, a verdade sobre Deus e sobre nós, né, assim, sobre a eternidade, quer dizer, para dizer o mínimo do mínimo do mínimo, né, é preciso uma vida inteira, amém? Porque se pensar, né, desde a época de Josué, olha, de Josué foi assim que eles entraram na terra, ou seja, ali nos primeiros anos, ou certamente depois da morte de Josué,
depois que eles conquistaram a terra, tipo, não demorou muito para eles deixarem de lembrar tudo o que aconteceu, tudo o que aprenderam, tudo o que entenderam de Deus, pois a festa tinha esse propósito, esse objetivo, e era né, assim, queridos, uma orientação simples, né? 3 vezes ao ano, essas são as 3 festas, tá aqui o mês, o dia, o local também, era escolhido por Deus, foi escolhido por Deus, era em Jerusalém, a cidade que ele escolheu, né? Para ali fazer habitar o seu nome, digamos assim, o templo, enfim. E se passaram todo o tempo, olha, quando nós chegamos em Salomão, quando o templo é inaugurado, no dia da inauguração do templo, quando o templo é acabado ali, terminado, nós estamos no ano 400 e papá, desde a saída do Egito, ou seja, tem se passado mais de 400 anos, né? É fácil memorizar esse número, porque eles passaram 430 anos, não foi assim como o Senhor disse a Abraão antes mesmo de ele ser pai, né? Que isso aconteceria. Pois bem, então, saindo do Egito mais 400 anos até o dia da inauguração do Templo de Salomão, ou seja, já tem passado os juízes, já tem todos eles, todo aquele período, né, assim, que inclusive é um livro, né, que está na lei, né, ou perdão, depois da lei. E se referindo a Gênesis até a Deuteronômio, né? Então isso quer dizer que aí pronto, veio Saul, depois veio Davi, depois Salomão, né? Assim, e todos os reis, né? E todos os reis, até o último que foram levados para a Babilônia e lá ficaram 70 anos. Gente, é muito tempo. É muito tempo, sabe? E foram lendo, ó, eles vieram ali para atentarem, que é o que você está fazendo aqui. Agora, para atentarem nas palavras desse livro, o que é que está escrito aí? Diz para mim. Porque quando a gente ouve, queridos, né? E aqui era lido para eles, não se tinha cada um a sua cópia, o seu exemplar, não. Tanto é que foi até é tão lindo, de iniciativa deles, eles pediram para que Esdras trouxesse, né, assim, e lesse para eles. E aí é que eles descobriram ali, acharam que tinha essa, sabe, essa ordenança, que tinha essa orientação de Deus, esse princípio, essa festa, né? E tamanha foi, ó, muito, quando a Bíblia diz muito, é mais que muito, tamanha foi a alegria, né, assim, a de praticar, né? Coisa linda, queridos. É quando lemos, né? Josias jamais seria capaz de responder o seu chamado, cumprir a sua missão, vencer, né? Assim, se ele não tivesse ouvido, né? Assim, a leitura desse livro, que foi o que aconteceu ali, né? Assim. Então voltemos, amém? Voltando, né? Assim, glória a Deus. E descansando aqui, né? Assim que está a nossa força. Vamos lá? Até amanhã. Glória a Deus pela sua vida. Oi, Lucinha. Nós temos pedacinho da Bíblia aqui, né, para o bom tesouro do nosso coração. E temos também pedacito da Bíblia, né, assim em inglês, né, que são pedacinhos da Bíblia em espanhol. Amém? Até amanhã, queridos. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, Elaine, nossa amiga da Escócia, né, assim? Glória a Deus, querida, que o Senhor te abençoe neste lugar, viu? Que o Senhor seja contigo em tudo, né? Que a boa mão do Senhor esteja sobre você, viu? Né, assim, riso. Até amanhã, querida. Sobre cada um de nós, né? Não saiamos, amém? Ele é o nosso esconderijo, a nossa segurança, a nossa proteção. Amém? Até amanhã. Glória a Deus pela sua vida. Jesus, como nós te agradecemos, Pai.